Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos à Academia Instruindo Mulheres. No vídeo de hoje, nós vamos conversar, vamos ouvir um testemunho que vai despertar muitas e muitas mulheres. Eu quero que você, se você é adolescente, se você é jovem, se você é casada, principalmente, presta atenção a esta história, a este episódio, que às vezes, quando pensamos que estamos a ser boas demais, acabamos nos prejudicando a nós mesmos. Óbvio que na história de hoje vamos usar um nome fictício para não expor a nossa querida aqui. E eu vou ler a história, depois vou comentar e também vou querer que vocês comentem ali o que vocês acham dessa história. Então, vamos a isto. Eu vou ler aqui, vamos usar o nome de Joana, ok? A nossa querida aqui, Joana, traz o seu testemunho às redes sociais para que a história dela sirva de exemplo para muitas e outras mulheres. Ela diz assim: tenho 26 anos, sou uma mulher inteligente, entrei na função pública aos 23 anos, uau, parabéns, e tudo na minha vida era equilibrado. Muito bom, com 23 anos. Conheci alguém aos 22 anos e começamos a namorar. E começamos a namorar mesmo naquele ano. Ele era uma pessoa muito prestativa, mais tarde começou a ser muito infiel. Nesse caso, seu namorado. No primeiro caso de traição, a Joana terminou, eu terminei, mas ele conseguiu me fazer voltar para ele, persuadiu. Tinha achado que mudou, mas depois descobri mais duas traições. Nessa altura, eu já era dependente, ela se refere dependente emocionalmente. Já era dependente dele, não conseguia me ver sem ele. Ele me fazia bem na mesma proporção que me fazia mal. Isso é muito perigoso e é um nível de dependência emocional assim assustador, minhas amadas, assustador. Vamos continuar aqui a história. Diz assim, na altura eu já era dependente dele, não conseguia me ver sem ele. Ele me fazia bem, na mesma proporção que me fazia mal. E sempre conseguia me fazer sentir culpada pelos erros dele. Ou seja, ele traía, voltava, pedia desculpa, mas no fundo justificava de que ele fazia aquilo por causa da Joana. Ou seja, a Joana é que o empurrava para aqueles comportamentos. Atitude de manipulador. E sempre conseguia me fazer sentir culpada pelos erros dele. Quando a Jana viu o post sobre os perigos da infidelidade, que alguém também partilhou nessa mesma página, onde nós tiramos essa história, que é a página Nós de Agosto, props para essa página, né? Votos para essa página. E a Jana disse assim, quando ela viu o post sobre os perigos da infidelidade nesse canal, ela decidiu então, lembrou, né, desse passado que ela teve e decidiu compartilhar. Depois de um certo tempo, a Joana normalizou as traições do namorado e a Joana, bateu no peito dizendo: ele pode ter quantas ele quiser, mas eu sei que eu sou a mãe grande, sou a dona do pedaço, né? É basicamente essas palavras que ela diz assim. Não me importava mais com as traições dele. Colocava na minha cabeça que a mãe grande sou eu e ele poderia ficar com quem quisesse. Normalizou a traição. Aí está o perigo. Mas, infelizmente, o namorado dela, se meteu com uma menina do bairro. Não vou dizer aqui o nome do bairro. Essa moça lhe passou algumas doenças sexualmente transmissíveis e ele passou a Joana. A Joana conta que a vida dela agora é sobre tomar remédios horríveis todos os dias para controlar a doença que ela recebeu através do namorado. E ela ainda conta que, infelizmente, o mais triste de tudo isso é que eles já não estão juntos. Continua ela dizendo que quando eu tive a primeira recaída e descobrimos o que eu tinha e onde adquiri, ele fugiu para a província dele com medo da minha família. Ou seja, a princípio ela sentia-se mal, mas não se sabia exatamente o que ela tinha. Quando se descobriu a doença e ela sabia o namorado que tinha, que era uma pessoa, né, que traía a torta e a direita,
Aí ela soube que sim, a doença eu adquiri através dele. E quando a família se apercebeu, então o moço fugiu, deixou a Joana no chão. E a Joana termina dizendo: eu não procurei essa doença, ele trouxe até a mim. Mas sou culpada por ter normalizado as traições. É duro, muito duro. Quando você já tem que arcar com algo que não foi você que procurou, e como se não bastasse, tens que arcar com a culpa. Sou culpada por ter normalizado as traições. E ela escreve, moral da história: existe um certo limite para aturar alguém. Se a pessoa não quer mudar, lhe deixe ir para depois o pior não acontecer. Ou para que depois não aconteça o pior. É verdade. Então, o que eu quero e o que eu gostaria de comentar aqui nessa história é que isso é uma coisa muito recorrente. Por isso, é muito importante. Quando as manas vão entrar num relacionamento, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que é que você quer. Precisas fazer mais ou menos um check-up da pessoa que você pretende aceitar. Né? Estou a falar das manas. Os manos também podem fazer isso, né? Fazer um check-up das pessoas que vocês estão, das mulheres ou da mulher que você está a pretender, né? Muitas das vezes se deixamos levar pela beleza, se deixamos levar pelo que nós vimos nas redes sociais e às vezes não são informações suficientes para a gente tomar uma decisão de ficar com essa pessoa, né? Então, também as manas precisam ter em mente, né, os sinais de manipulação. Yeah. E tem que saber ter limite. Porque quando você aceita que o outro escancara, derruba todos os teus limites, é porque você não se conhece. Porque a tolerância dela é que lhe levou a essa doença. E é bom porque ela reconhece que ela foi culpada. Ela não procurou essa doença, mas a forma como ela agiu diante das traições do parceiro dela lhe levaram a essa doença. Então é muito perigoso, amadas, é muito perigoso normalizar traições. Yeah. Pelo que eu entendi aqui da nossa querida Joana, é que ela, eu não sei se ela já era casada, mas provavelmente o moço era conhecido na família, né? E agora aqui vamos falar das manas, queridas, amadas, casadas. Eu sei que a nossa sociedade não olha bem para o divórcio. E Deus instituiu o casamento para ser algo eterno, né? Para ser algo eterno. E mesmo quando, não sei se vocês lembram de uma história, quando os fariseus se achegaram a Jesus e queriam perguntá-los sobre o casamento, né, sobre o divórcio, Jesus lhe disse: Moisés só vos mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. O que significa? Porque vocês, muitas das vezes, não iriam conseguir perdoar essas traições. Por isso é que Moisés vos disse que vocês poderiam dar carta de divórcio. Mas nunca foi assim desde o princípio. O que Jesus queria dizer? Que desde o princípio, desde que Deus criou o casamento, é para ser eterno, é para ser para sempre. Aí vocês vão dizer: não, então irmã está a se contradizer. Não, não estou a se contradizer, estou a falar o que a Bíblia fala. Porque a maior parte das mulheres que toleram as traições são as mulheres casadas. Porque elas pesam a questão de terem filhos, pesam a questão da reputação diante da sociedade, pesam os anos que já passaram com aquela pessoa, então pesam muita coisa e acabam se submetendo, acabam normalizando a traição dos seus parceiros. E até muitas acabam mesmo pegando doenças por causa disso. Então tu vais dizer, o que é que nós temos que fazer se Deus instituiu o casamento para ser eterno? Sim, Deus instituiu para ser eterno. Mas se nós formos no livro de Mateus, acho que no capítulo 7, se eu não estou em erro, tem lá uma passagem que Jesus fala sobre o adultério, né? O que é o adultério? É quando você, um homem casado ou uma mulher casada, vai te envolver sexualmente com uma outra pessoa que não seja o teu cônjuge. Nesses casos, a Bíblia, Deus, ou seja, te dá o respaldo de você poder separar. Porque desde o momento que ele se junta ou vai, te trai, e tem relações com uma outra mulher, ele quebrou a vossa união. Então, você tem o respaldo bíblico para poder sair desse casamento, mas não tens o respaldo bíblico para casar novamente.
Isso é algo que temos que ser sinceros e falar. Tu podes, em caso de separação, de traição, tu podes sim separar de boa, mas tu não tens respaldo para casar novamente. Pelo menos é o que eu acredito, né? Pode ser que ainda não encontrei uma parte da Bíblia que fala que tens o respaldo para casar novamente. Eu acho que é por causa disso que muita gente, se calhar, prefere aguentar e normalizar as traições. Só que o normalizar as traições tem muitos perigos, mano. Yeah, tem muitos perigos, como o que vimos daqui da nossa querida, que acabou pegando uma doença que ela não procurou. Mas se ela tivesse tomado um posicionamento correto, tivesse terminado, provavelmente ela não pegaria essa doença. Então é preciso ter cuidado. Sim, eu acredito que Deus pode restaurar casamento se realmente a pessoa reconhece que errou e quer mudar. Não foi o caso aqui da nossa mãe, vocês viram, mas existe aqueles casos de que o cônjuge traiu e depois reconhece que está errado, quer reconciliar e formar, ficar na família dele. Isso já é uma decisão que você vai ter que tomar. Mas quando vossos maridos traem, vão se envolver com outras pessoas lá fora, manas, não normalizem, vão vos trazer doença. Vocês não querem sair do lar porque têm filho, porque vos pesa socialmente vos apontarem como pessoas divorciadas, porque provavelmente vais perder amizades, estás a ver? Porque as pessoas veem o que está fora, mas não sabem o que você está vivendo dentro com aquele homem ou com aquela mulher. Mas só que o você querer parecer bem diante dos outros pode te trazer sérios problemas. Tu não queres sair porque tens filho, mas se tu apanhas uma doença e não tens condições de se tratar, na mesma podes perder a vida e deixar os teus filhos. Então, temos que ter muita atenção. Temos que ter muita atenção a isso. Não podemos normalizar traição. Não podemos, porque os frutos que vamos colher disso podem não ser bons. Não estou aqui a dizer que não se pode perdoar. Tem que perdoar, porque quando você perdoa também é uma liberdade para ti. É um peso que sai de ti. Agora, se o cônjuge estiver arrependido, você vê mudança, aí já é uma questão de você pensar, vale a pena ou não. Mas, mano, vocês que estão no namoro, são noivas, não tolerem a traição. Não façam isso. Não se mintam, não se iludam de que no casamento ele vai mudar ou ela vai mudar, tudo vai ficar bom. Não. A probabilidade de piorar é maior, é maior. Então, deixam ali nos comentários, minhas queridas amadas, o que é que vocês acham sobre essa questão das mulheres normalizarem a traição. Seja no namoro, seja no noivado e seja no casamento. O que é que vocês têm a dizer e a comentar sobre o assunto? Estamos aqui para nos instruirmos umas às outras. Então, beijos, fiquem bem e adeus. Até o próximo vídeo.